ter um bom resultado nas vendas, eles tinham alguma coisa diferente, eles faziam alguma coisa diferente. E eu criei o meu próprio método. Então, eu consegui desenvolver o meu próprio método baseado em relacionamento, baseado em alguns pilares que a gente tem. E em 6 meses, eu consegui ter um resultado muito bom. Cheguei em primeiro lugar de vendedor, entre outros 2.000 vendedores no Brasil. E fui convidado a me tornar gestor pela Stone. Então, fui o gestor com menos tempo de empresa e o mais novo da minha época. E a gente conseguiu construir uma operação de 4 milhões de faturamento em 6 meses. Então, lá foi a minha escola, foi a minha faculdade de venda, faculdade de gente, e foi onde eu encontrei a minha paixão, que é fazer isso que eu estou fazendo agora. Ajudar as pessoas a se desenvolverem através das vendas, através da comunicação, através desses pilares do que a gente construiu. A gente aplica esse método, a gente aplica alguns dos pilares que eu vou passar para vocês hoje em várias empresas. Então, nós atendemos empresas com a nossa mentoria. E o que acontece? A gente decidiu mudar, a gente decidiu trazer esse método, essa mentoria, para ajudar pessoas, não só empresas. O que eu identifiquei? A maioria das empresas onde a gente atende, a maioria das empresas que a gente conversa, não sabe lidar com vendas. A maioria das pessoas não sabem vender. Empresas grandes, com equipes de venda, a pessoa não sabe lidar com gente. E isso foi preocupante para a gente e foi o que motivou nós a continuar e colocar força nas nossas mentorias, atender mais pessoas. Se uma empresa grande, que tem uma equipe de vendas, tem dificuldade em vender, tem dificuldade em criar um processo, em criar uma estrutura, imagina pessoas. Imagina o empreendedor que está começando agora. Imagina o gestor de uma equipe. Porque pensa o seguinte, quando a Kelly, por exemplo, é nutricionista. Ela fez, se eu não me engano, 5 anos para se formar em nutrição. 4 ou 5 anos para formar em nutrição. Alguém mais tem formação aqui? Marcelo, você tem alguma formação acadêmica? Eu sou formado em ciência da computação. Ciência da computação, 5 anos também. 4 anos, 4 anos. 4 anos. Foram 4. Beleza. Ana, você tem alguma formação? Não, eu larguei a ciência da computação faltando 6 meses. Olha só, não conectada. O Alisson, você chegou a fazer alguma faculdade? Tá no mudo, mas... Tá. Por que eu tô falando isso? O Marcelo fez 5 anos, 4 anos, a Ana faria 4 anos, a Kelly fez 5 anos para formar em uma profissão e atuar nessa profissão. Quanto tempo de faculdade vocês fizeram para empreender? Nenhum, né? Nenhum. Na faculdade eu fiz porque era só para agradar o marido e a mãe. Então, assim, eu não queria mesmo, nunca quis. Então, por isso que eu larguei mesmo. A Karen falou, nenhum. Na faculdade nem ensina isso. Não ensina. E é por isso que a situação de empreendedorismo no Brasil hoje é tão desafiadora. É por isso que mais de 70% das empresas, 80% das empresas, fecham no 5º ano. Por que as empresas fecham? O principal ponto é por falta de caixa. Empresas quebram por falta de caixa. Pessoas quebram financeiramente por falta de caixa. E como vocês são inteligentes, vocês estão aqui para aprender o conteúdo de venda, vender todo dia, vocês são inteligentes, vocês são espertos. Vocês não vão pensar no problema, vocês vão pensar na solução. Tá bom, Gabriel, se as pessoas e as empresas quebram por falta de caixa, qual a solução para isso? Vender. As vendas que giram caixa. É a venda que faz o seu negócio funcionar. Seja a venda de um produto, de um serviço ou da sua própria imagem. Então, se o que quebra uma empresa é a falta de caixa, e para que não ocorra a falta de caixa, a gente precisa vender mais, esse é o que fazer. Agora, como fazer? É isso que as pessoas não sabem. Por quê? Existe uma crença de que um bom vendedor é aquele que fala muito, Tirando eu, tá, gente? Eu sou um bom vendedor, eu falo muito, mas eu conheço vendedores excepcionais e a maioria deles não são aqueles que falam muito e querem empurrar o produto para o cliente. E existe uma falsa crença com isso. Quantas vezes alguém te ligou no telemarketing, a hora que a pessoa falou, oi, aqui é fulano, tá claro. Você já viu o olho 3, 4 vezes, né? Acabei de desligar agora há pouco. Olha lá. Então, existe essa falsa crença, existe esse preconceito com o vendedor, né? Boa noite, Jaqueline, seja bem-vinda. E
Quando a gente começa a trazer esse o que fazer para as vendas, a primeira questão é quebrar essa crença. Vender a capacidade de identificar o interesse, como a Ana Paula identificou, da pessoa, e através das ferramentas que eu tenho, apresentar uma solução para isso. Esse é o objetivo de uma venda. Vocês sabiam que a paquera é uma venda? Quando você vai paquerar a pessoa, um relacionamento. Porque você identifica um interesse e apresenta uma solução. No caso, você é a solução. A gente vende a nossa imagem, a gente vende tudo. Quando você precisa convencer o seu filho que ele tem que comer... Eu era mestre nisso, em desligar a margem. Quando você vai influenciar o seu filho de que ele tem que comer saudável, de que ele tem que se exercitar, de que ele tem que ir para a escola, você está vendendo uma ideia para ele. Então, esse é o ponto. E atendendo essas empresas que a gente direciona, que a gente faz o processo de mentoria, a primeira coisa que eu faço nas mentorias é identificar quais são os erros. O que essa pessoa, o que a empresa está errando? É organizar a casinha. Então, primeiro encontro, eu sento com o empreendedor, identifico quais são os objetivos dele, para saber também como que eu vou conseguir direcionar e ajudar. E a primeira coisa é identificar no que ele está errando. Quais são os pontos que a gente precisa organizar? Onde a gente precisa mudar alguma coisa? Por isso, Ana Paula, eu te perguntei, beleza, mas qual que é o seu principal desafio hoje? Provavelmente, você está errando ali no seu principal desafio. E conversando com esses empreendedores, com essas empresas, a gente identificou 3 principais erros. Eu quero passar para vocês para que vocês não cometam em hipótese alguma, tá? Primeiro erro, daqui a pouco eu vou começar a escrever ali, vou até compartilhar aqui para vocês conseguirem acompanhar. Primeiro principal erro, fazer transições agressivas. Em uma das empresas que a gente mentorou, o dono, o empreendedor, ele precisava mudar o negócio dele, ele sentia que ele tinha que vender mais, que ele tinha que evoluir em alguma coisa. E o que ele fez? Ele decidiu, então, convidar um rapaz para se tornar sócio dele. Qual foi a proposta? Você vem para a minha empresa, ajuda a minha equipe a vender R$100 mil em um mês e eu te dou 50% do meu negócio. Bom, né? Proposta boa. Então o rapaz chegou e falou, beleza, vamos lá. Começou. A primeira ação desse novo gestor foi demitir toda a equipe anterior e começar uma nova do zero. Ele fez uma transição agressiva. Ele fez uma transição muito brusca. E ele não tinha base que sustentava ele. Quantas vezes você, quantas vezes eu, nós erramos por fazer uma transição muito brusca, muito agressiva? Então não cometa esse erro. Primeiro desafio que a gente encontra. E aí esse cara, ele entrou na empresa, começou a fazer a estrutura de vendas. Então ele contratou alguns vendedores, contratou 4 vendedores e começaram. Primeiro mês, sem resultado. Ele falava, não, a gente está em transição, a gente está mudando, estou criando os processos, fica tranquilo que vai dar certo. Segundo mês, sem resultado. Não, olha só, agora, cara, com esse funil, com essa equipe que a gente está, agora a gente vai alcançar. Não precisa nem focar nos 100 mil, foca nos 300 que a gente vai alcançar 300 mil. Beleza. No terceiro mês, sem vender. Aí esse empreendedor veio conversar comigo. Gabriel, por favor, preciso da sua ajuda. A gente está entrando em colapso, minha empresa não está vendendo. O que eu falei que quebra uma empresa? Falta de caixa. O que causa falta de caixa? Não vender. É o que estava acontecendo com ele. Então, ele estava num estado muito desafiador. Então, por ter acontecido essa transição muito brusca, quase quebrou a empresa. Sorte que a gente conseguiu chegar e aplicar a nossa mentoria a tempo. Então, o segundo erro que esse cara cometeu, rotina. Ele não construiu uma rotina de vendas com a equipe. Eles tinham 2 reuniões no mês. Aí eu pergunto para vocês, se você tem um furo no seu caixa, seja você funcionário, seja você empreendedor, se você tem um furo no seu caixa, você quer descobrir esse furo no primeiro dia que você viu ele, ou você quer deixar para olhar lá no último, penúltimo dia do mês? Para ontem, né? Então, ter uma rotina faz com que você consiga lidar com essas situações. Faz com que você enxergue ali no momento. Qual foi o erro? Beleza, então corrige e continua a rota. Qual é o novo objetivo que eu preciso alcançar agora? É esse aqui? O que eu preciso fazer para alcançar ele? Então, eu vou traçar isso aqui. Então,
tenha uma rotina consistente. Tá? O terceiro erro que esse cara cometeu para trazer esse resultado negativo para a empresa, ele não estabeleceu uma estrutura, um passo a passo de vendas. Esse é um dos que eu quero trazer para vocês hoje. Vou colocar aqui, ó. Vocês estão vendo a minha tela? Então, né? Ó, identifica se você está, onde que você está errando. Então, o primeiro ponto, cara, o que eu estou fazendo de errado? Primeira coisa, o que eu estou fazendo de errado? Corrija. Não faça transições agressivas se você não tem base para se sustentar. Tenha uma rotina, estabeleça uma rotina. Ana Paula, coloca lá na rotina. Eu vou finalizar esses vídeos aqui, essa edição aqui, e vou subir na minha plataforma. Essa é a sua rotina. Tá fazendo? Beleza. Show de bola. Essa é a ideia. E estabeleça uma estrutura, um passo a passo. Gente, vendas não é dom, não. Vender, seja a sua imagem, seja se comunicar, seja vender uma ideia, você não precisa de ter dom para isso. Venda é passo a passo. Vender é a capacidade de você, através de um passo a passo, de uma estrutura, apresentar uma solução para algo que alguém precise. Então, esse é o principal ponto. Tá? Uma das coisas que vocês precisam fazer para você... Alguém abriu o microfone? Não, né? Tá. Uma das coisas que você precisa fazer para você alcançar as vendas, vender todo dia e alcançar esses R$1.000 todos os dias, é entender o seu público. É o perfil do seu público. Então, você precisa fazer uma pesquisa de mercado. Você precisa conhecer qual é o cliente que você tem, qual é o perfil do cliente que você tem. Então, por exemplo, qual é o gênero da maioria do seu público? Qual é a região que essas pessoas estão? Qual a idade média dessas pessoas? Estado civil, se as pessoas têm filhos ou não. Quando você estiver pensando em vender mais no seu negócio, pensa no perfil ideal de cliente. Por isso, Ana Paula, eu perguntei para você, beleza, mas qual é o cliente que você, qual é o perfil do cliente que você tem? Ah, são pessoas que estão buscando uma renda extra, beleza. O que mais? É maior parte mulher ou maior parte homem? Qual a idade média dessas pessoas? São pessoas casadas, são pessoas solteiras? Essas pessoas têm filhos? Para você entender e se conectar com o seu público. Por exemplo, se você trabalha na área de beleza, no caso a Edenilza que entrou, eu sei que trabalha na área de empresa. Provavelmente o perfil do seu cliente, o seu cliente ideal, é uma mulher de 25 a 35 anos, provavelmente solteira, na maior parte, tá? Não estou falando que é todo mundo, mas solteira, que frequenta muitos eventos. Ou é uma mulher de 40 a 50 anos, casada, que frequenta reuniões com o marido, vai em jantares e tudo mais. É um perfil de cliente ideal. Ou se você presta serviço automotivo, por exemplo. O seu perfil de cliente ideal é um homem de 30 a 40 anos, casado, que utiliza o carro para viagens, pode ser que ele tenha filho. Então, conhecendo o público, a gente consegue entender quais os principais interesses dessa pessoa. Se eu falei que vender é a capacidade de identificar o interesse da pessoa, conhecer o seu público é o primeiro passo. Então, para vender todos os dias, conheça o seu público, o perfil do seu público. Tá? E aí a gente tem uma coisa chamada segmentação. Quando você conhece o seu público, você para de querer vender para todo mundo. E é mais efetivo para você apresentar e oferecer o que você faz para pessoas que realmente fazem sentido para o seu negócio. Então, conheça o seu público. Vou colocar para vocês verem também. Gente, se vocês quiserem no final, comenta ali ou pede para o Davi que a gente pode mandar esse material para vocês. Tá? Perfil do público. Tá bom? Façam essa pesquisa de mercado que vai ajudar bastante. Tem outra coisa, outra questão, que vai ajudar também na hora da gente escalar, da hora da gente colocar esse objetivo da venda de R$1.000 por dia e alcançar isso, que é a precificação. Então, primeira pergunta, qual é o ticket médio do seu produto? Você precisa conhecer o mercado, precisa conhecer os concorrentes para entender se o que você está praticando no seu produto está de acordo com a realidade dos seus concorrentes, dos seus clientes, da sua realidade. Para você observar se você não está precificando muito alto, e por isso talvez você não esteja fazendo nenhuma venda, e se você não está precificando muito baixo.
Talvez por isso você não consegue ter uma boa margem. Então, qual é o ticket médio do seu produto? Fazendo essa pesquisa de mercado. Existe uma diferença entre preço e valor percebido. Muitas vezes o seu cliente ele não compra pelo preço, mas ele vai comprar pelo valor percebido no seu produto ou no seu serviço. A qualidade, a segurança, o que você passa, os benefícios. Então, a diferença entre vantagem e benefício é o jogo aqui. Vantagem é o diferencial do seu produto. Então, por exemplo, tem aqui um celular, um iPhone. Qual é a vantagem desse iPhone? Ele se conecta com múltiplos canais, tem carregamento à indução, é a prova da água e tira fotos noturnas com uma excelente qualidade. Essas são as vantagens. O benefício é o diferencial do seu produto que atende às necessidades do cliente. Então, por exemplo, o benefício, digamos que, vou colocar como benefício carregamento e indução, tá? Carregamento à indução no iPhone só vai ser um benefício para o Davi se o Davi estiver procurando um celular com carregamento e indução. Se não, é uma vantagem. Sempre que uma vantagem atende às expectativas, às necessidades do meu cliente, é o que ele procura, isso é um benefício. Sempre. Então, muitas vezes o cliente ele compra pelo benefício, ele compra pelo valor percebido no seu produto. Você não precisa brigar por preço. O que você precisa fazer é over-delivery. Se vocês não sabem o que é over-delivery é entregar a mais. É ter a capacidade de entregar mais do que a pessoa está esperando. Então, por exemplo, eu estou aqui passando para vocês, cara, como vender todos os dias, como vender R$1.000 todos os dias. Estou passando todo o método para vocês. Eu enviar um e-book para vocês depois desse encontro, é um over-delivery. Entreguei mais do que vocês esperavam. Se eu tenho uma empresa que faz funilaria de carros e o cliente chegou com um carro para eu fazer o serviço na lataria lá e organizar, deixar bonitinho, certinho. Eu entregar esse carro para o cliente lavado, por dentro, por fora, cheiroso, é um over-delivery. Eu fui além das expectativas que ele tinha. Então, isso aqui é o valor que o cliente vai perceber no seu negócio. Tá? E na precificação, quando você vai fazer a precificação do seu produto, você precisa fazer uma precificação inteligente. Então, combinando produtos e serviços diferentes. Por exemplo, se você apresenta um único produto, o seu cliente vai ter um parâmetro de comparação. Então, olha, a Ana, vou pegar o Marcelo aqui. O Marcelo, ele vende perfume. Então, quando o cliente vai comprar com você, se você apresentar um perfume para ele, ele vai comparar o seu perfume a um perfume do seu concorrente. Agora, se esse cliente, quando for conversar com o Marcelo apresentar o perfume e apresentar o perfume mais um creme de barbear, ele tem ali 2 produtos. Um perfume mais um creme de barbear. A comparação que o cliente vai fazer é do seu produto com o seu produto mesmo. Então, você está à frente. Então, você faz uma precificação inteligente. E aqui entra uma estratégia de precificação para vocês. Primeira precificação é um produto de entrada, com preço reduzido. É algo que vai chamar a atenção do cliente para ele comprar com você. O segundo ponto é um produto principal, com um preço padrão. Então, o preço que realmente é ali é o que você quer vender. E um terceiro produto de ancoragem com um preço mais alto. Esse produto, a ancoragem, é para o cliente olhar e falar, nossa, esse aqui está caro, então eu vou no segundo. O segundo é o que você quer vender. Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui o exemplo do perfume de novo do Marcelo. Marcelo, então, ele tem um produto de entrada com preço reduzido, que é um perfume. É o perfume Gabriel White, novidade do mercado aí. O segundo produto que ele vai apresentar para o cliente é o perfume Gabriel White, mais o creme de barbear, Gabriel Gold. E aí tem um preço específico. O primeiro, só o perfume, tem um preço menor. O segundo, tem o preço do perfume mais do creme, que é um preço ok, tranquilo, é o produto que você quer vender. E o terceiro produto de ancoragem é só o creme de barbear por um valor alto. Quando o cliente olhar e falar, opa, tem esse aqui de entrada,
tem o segundo, que eu consigo produto agregado, tem o terceiro preço que está salgado. O cliente ele vai no segundo. Essa é uma estratégia para você conseguir vender mais, tá? E nessa venda, a gente tem 3 conceitos que fala-se pouco no mercado hoje. O upsell, o cross-sell e o downsell. O que é o upsell? Upsell é uma nova venda. É quando o cliente ele já comprou com você e você vai incentivar ele a comprar uma nova versão, comprar uma versão avançada. Então, por exemplo, o cliente ele comprou um iPhone 11 e agora você vai lá e vai vender o iPhone 13 para ele. É um novo produto, é um produto atualizado, avançado. Isso é o upsell, tá? É incentivar o cliente a comprar uma nova versão. Cross-sell é quando você vende um produto com um serviço ou outro produto adicional. Então, no exemplo do iPhone, o cliente ele foi lá e comprou um iPhone 13. Junto com o iPhone 13, você faz uma proposta para levar o iPhone, mais um fone sem fio, mais um carregador indução. Isso é um cross-sell. É uma venda adicionada. E existe o downsell, que é quando você vai apresentar o seu produto para o cliente, ele está prestes a desistir da compra e você vai lá e dá um desconto. E aqui, um ponto importante, tá? Cuidado com desconto. Todo mundo quer o melhor produto pelo menor preço e a gente sabe que isso não existe. Então, dentro da sua realidade, analisando o seu cliente, usa quando necessário. Tá? Upsell, vender uma atualização, uma nova versão. Cross-sell, vender um produto ou serviço adicional. Downsell é quando eu dou um desconto que o cliente está quase desistindo já. Esses são alguns conceitos, tá? Na prática, o que eu faço aqui então? Deixa eu tirar isso aqui, ó. Eu vou mandar para vocês esse material depois, tá? Como que eu faço então para aplicar no dia a dia ali, para conseguir fazer eu quero vender os R$1.000 todos os dias. Quero vender todos os dias. Primeiro passo de ação, a primeira ação que a gente faz é o funil de vendas. Funil de vendas é um nome conceitual. Então, para quem nunca ouviu isso, funil é um passo a passo do cliente, desde a primeira abordagem que você faz até a compra e a pós-venda. Então, existem etapas para que constituam esse funil. Por exemplo, eu vou dar aqui para vocês 5 etapas, tá? Qualificação, identificação, apresentação, venda e pós-venda. Quais são essas etapas? Qualificação, primeira interação com o cliente. Identificação, é o passo a passo onde você vai identificar as necessidades desse cliente. A apresentação é quando você vai apresentar o seu produto baseado nas necessidades do cliente. E a venda, quando você faz a negociação e fecha com o cliente. E a pós-venda, que é o relacionamento com o cliente após isso. Isso é um funil de vendas. Por que funil? Porque se você começar a mapear, colocar a quantidade de clientes que você entra em contato por dia, você vai ver que a quantidade de qualificação é maior, de identificação é um pouco menos de qualificação, de apresentação um pouco menos, e vai descendo. Então, ele faz um formato de funil. Por que é importante eu saber o funil? Por que é importante eu criar um funil para minha venda, para as minhas etapas de venda? Quando você tem um funil bem estruturado, bem organizado, você consegue identificar um número chamado de conversão. Qual a sua conversão nas vendas? O que é essa conversão? Quantos clientes a Jaqueline precisa entrar em contato para ela passar uma proposta, um orçamento? Quantos clientes a Jaqueline precisa passar um orçamento para ela fechar uma venda? A porcentagem disso é a conversão. Então, digamos que a Jaqueline precisa conversar com 6 clientes para passar uma proposta. Então, a conversão dela é essa. Se a Jaqueline precisar conversar com 5 clientes, com 10 clientes para passar 2 propostas, então a conversão dela é essa, 20%. Por isso a importância de ter um funil bem estruturado. Quando a gente faz as mentorias, cada mentorado nosso, a gente cria um funil de vendas personalizado para a área de atuação da pessoa. Mas o mais importante aqui é qual o passo a passo de vendas do meu negócio. O que vai definir se você vai conseguir alcançar o resultado de vender todos os dias, vender R$1.000 todos os dias, é você ter um passo a passo bem definido. Através desse funil de vendas, você consegue usar essa matemática da conversão e colocar o seu plano de crescimento. Então, por exemplo, digamos que a minha conversão para cada cliente que eu converso, cada pessoa que eu converso,
para se tornar uma proposta é de 50%. Então, a cada 2 pessoas que eu converso, eu passo uma proposta. Tranquilo? Conversei com 2 pessoas, passei uma proposta. E digamos que a minha conversão de proposta é 50%. Então, para cada 2 pessoas que eu converso, eu fecho uma venda. Então, eu preciso entrar em contato com 4 pessoas para fazer 2 propostas, 50%. E eu preciso passar 2 propostas para fazer um fechamento, para fazer uma venda, 50%. Então, eu entrei em contato com 4 pessoas para fechar uma venda. Assim, essa é a jogada principal. Se você está com papel e caneta aí, anota. Funil de vendas. Conversão. É o que você tem que ter ali na ponta da língua. Para vender, então, R$1.000 todos os dias, pensando no seu ticket médio, para quantas pessoas você precisa vender? Beleza, você encontrou esse número. Então, vamos dar o exemplo do bolo da Ana Paula. A Ana Paula, então, ela sabe que ela tem um lucro de R$5, 5 a R$8 por bolo que ela vende. Então, para ela vender R$1.000 todos os dias, ela precisa vender 200 bolos, é isso? 200 bolos. Então, a Ana Paula precisa vender 200 bolos por dia. Só que isso é de venda. Para quantos clientes ela precisa oferecer os bolos? É aqui que entra o funil. Então, se para cada 2 pessoas que ela oferece o bolo, 1 compra, ela já não precisa oferecer 200 bolos, ela precisa oferecer 400, porque a conversão dela é 50%. Então, aplicando esse funil todos os dias, corrigindo a conversão e as técnicas em venda que vocês têm que se aprimorar cada vez mais, você vai conseguir vender os R$1.000 todos os dias. Nesse caso, o volume dela é muito alto porque o ticket dela é baixo. Mas para negócios que tem um ticket maior, R$200, R$300 de ticket médio, essa conversão ela é mais fácil de fazer. E além de existir esse funil, existe o funil no digital. Por exemplo, quando o seu cliente entra em contato com você pelas redes sociais. Você que tem Instagram, digamos que você presta serviços e você fala sobre isso no Instagram. Quando o seu cliente entra em contato com você através lá do Instagram ou interage com você numa postagem, para onde essa pessoa é direcionada? É para um WhatsApp? Quando essa pessoa é direcionada para um WhatsApp, como você conduz a conversa? Como é a sua estrutura no digital hoje? Já pensou em como fazer com o marketing digital para escalar o seu negócio? Então, além de existir esse funil do mundo físico aqui, da venda offline, existe o funil da venda online. Na nossa mentoria, a gente trabalha muito também a parte do online e do offline, porque tem a Mari, que é especialista no marketing digital, que ajuda os nossos clientes com isso. Então, o funil de vendas ele vai te ajudar nesse ponto. Qual é o seu ticket médio? Pensando em você fazer os R$1.000 de venda todos os dias, tá? Qual é o seu ticket médio? Quantas vendas você precisa fazer para alcançar esses R$1.000? Quantas pessoas você tem que abordar para alcançar essa quantidade de vendas? Qual a ferramenta a gente utiliza para isso? Um funil de vendas, que é o passo a passo. Gabriel, está confuso, não sei como fazer. Pensa no seguinte, o passo a passo para fazer uma venda. Literalmente, assim, passo a passo mesmo. O que eu faço a primeira vez que eu for conversar com o meu cliente? Eu vou falar sobre o meu produto, vou falar sobre o meu serviço? Depois que eu falei sobre o meu produto, o que eu faço? Vou identificar a necessidade dele. Perguntas. Como que está o seu dia a dia hoje? Enfim, perguntas que façam sentido para o seu produto. Depois de fazer as perguntas, o que eu faço? Eu vou mapear as possíveis objeções que ele vai me apresentar depois. Depois, eu vou apresentar o meu produto. Então, 4º passo, apresentar o produto. 5º passo, fazer uma proposta. Lembra da precificação? Fazer um produto de entrada com preço baixo, um produto médio, que é o que você quer vender, e um produto de ancoragem com preço alto. Esse é na negociação. Depois dessa negociação, o que eu faço? Eu vou para a venda. Beleza. Finalizei a venda. Acabou? Não, porque eu tenho pós-venda. E o pós-venda é uma possibilidade de upsell. Upsell é quando eu vendo mais, quando eu vendo uma atualização do meu produto. Então, a gente começa a traçar a estrutura de vendas. A gente começa a colocar ali a estratégia prática. Tá? Tem técnica para tudo isso. Existe um conceito
chamado de cliente consciente e cliente inconsciente. Cliente consciente é aquele que sabe qual a solução o seu produto ou o seu serviço atende. Cliente inconsciente não tem definido a sua solução. Então, você precisa encontrar maneiras de fazer o seu público se tornar clientes conscientes. Por exemplo, um anúncio de limpezas de sofá. Ele vai lá e faz uma propaganda. Olha, você sabia que no seu sofá tem mais germes e bactérias do que no seu vaso sanitário? Esse cara, ele trouxe a consciência para os clientes dele de que no sofá existem mais bactérias do que no vaso sanitário. Então, tem um problema ali. Qual a solução para esse problema? A limpeza do sofá, que é justamente o que o cara faz. Então, ele gerou consciência na pessoa. Por exemplo, vou dar o meu exemplo, tá? Nós ajudamos empresas e pessoas, empreendedores ou funcionários, a aumentar as vendas através de um processo, através de um passo a passo, usando a nossa mentoria, o nosso método. Como que eu faço para gerar consciência aqui? Você sabia que 80% das empresas não sabem definir um processo de vendas? Isso faz com que até no 5º ano elas possam quebrar por dificuldade na hora de empreender? Sabia que mais de 55% das empresas dizem que não sabe como fazer a parte da gestão de pessoas? Você sabe a sua conversão? Essa pergunta que já mata, já gera consciência. Deixa eu te perguntar, você sabe a sua conversão? Qual é a sua conversão nas vendas? Com quantos clientes você tem que interagir para fazer uma venda? Não sabe, né? Então, como que você vai atingir os R$1.000 de faturamento todos os dias? Não tem como. Qual é o passo a passo de venda que você tem na sua empresa hoje? Ah, não sei, eu vou lá e converso com o meu cliente. Pô, tem um problema aí. Então, eu estou gerando consciência para a solução que eu coloco. E principal ponto aqui, tá? Eu postei um Reels esses dias, deu bastante interação, inclusive, que eu falo o seguinte nesse Reels. O seu cliente não é um número. Os números que a gente usa aqui é para a gente conseguir usar a matemática ao nosso favor para saber quanto que eu preciso escalar no meu atendimento. Mas o seu cliente não é um número, o seu cliente não é um lead. Ah, eu tô com 2.000 leads, quero fazer 200 vendas. Não! Você tem 200 pessoas, 200 vidas. São pessoas que você tem ali como cliente. O que manda aqui é o relacionamento. Lembra que eu falei lá atrás que eu consegui alcançar um patamar excepcional em 6 meses, numa multinacional? Nunca tinha vendido na vida, de repente estava lá com uma operação de 4 milhões de faturamento. O meu diferencial, o que eu descobri na prática, porque ninguém me falou, é que o relacionamento, a capacidade de se relacionar com as pessoas, de se conectar com elas, é o maior diferencial. Então, aplica esse funil, aplica esse conceito de precificação e conversão que você vai conseguir vender R$1.000 todos os dias. Mas o diferencial vem no relacionamento. Como você consegue se conectar com as pessoas. E aqui a gente quebra um tabu. Por quê? O Gabriel que está conversando com vocês aqui agora não é um personagem. É o mesmo Gabriel que atende um cliente. É o mesmo Gabriel que dá uma mentoria para uma empresa com 200 funcionários. É o mesmo Gabriel que conversa com a esposa quando ela chega do trabalho. É a mesma pessoa. Não tem um personagem aqui. E assim eu consigo me conectar com vocês. Quem quer criar um personagem, a pessoa forte, que inabalável e tudo mais, deixa eu te contar um segredo. Ninguém é assim. Você só se conecta quando a pessoa observa você e faz um espelhamento. Ela entende que você é parecido com ela. Então ela tem confiança em se aproximar. Ninguém é super-herói. Então ninguém vai se conectar com o super-herói. O super-herói fica lá no cinema. O rapport, que tanto fala, assim, não, rapport é a capacidade de se conectar com as pessoas. É você. Eita, tem gente entrando aqui. Gustavo Mariotto. Esse não vai perder. Gostei, entrou. Então, o rapport é você entender a visão de mundo da outra pessoa, mostrar que você faz parte desse mundo dela e que você está ali para ajudar ela de alguma forma. Você é alguém próximo. Você não precisa de um personagem. É ser natural. Estar interessado pela história das pessoas. Por exemplo, antes da gente começar hoje aqui, eu estava conversando com a Ana Paula, não estava, Ana?
quis saber o que ela está fazendo no negócio dela hoje, como que está o curso que ela está montando sobre confeitaria e tudo mais. Não foi para tirar algo dela, não. Foi justamente por eu estar interessado na história dela. Eu tenho certeza que, de alguma forma, a gente se conectou aqui. Porque somos pessoas. O seu cliente é uma pessoa. Então, para você se conectar, tem que ser natural. Tem que fluir. Tem que fluir. Essa é a técnica do rapport. Então, vamos lá. Para você, então, conseguir vender todos os dias, alcançar os seus R$1.000 de faturamento todos os dias. Primeiro ponto. Observe onde você está errando. Lembra lá dos erros daquele cara que eu falei? Não faça transições agressivas, se você não tem uma base forte para te sustentar. Tenha uma rotina consistente. A rotina consistente é aquela que você chega no fim do dia, você olha para tudo que você fez e fala, olha, isso eu fiz, está me deixando mais próximo do meu objetivo. Isso eu fiz, está me deixando mais próximo do meu objetivo. Isso é uma rotina consistente. E estabeleça uma estrutura, um passo a passo. Você precisa ter um passo a passo. Não é só nas vendas não, tá? É em tudo. Qualquer objetivo que você colocar, um desafio, tudo. Beleza. Identifiquei esse objetivo, agora qual é o passo a passo para alcançar ele? Passo a passo detalhado. Primeiro eu faço isso, depois eu vou para cá, depois eu vou para lá, agora eu converso com tal pessoa. Passo a passo. Tá? Sobre o perfil do seu público, você precisa conhecer o mercado para entender se a sua precificação está dentro da realidade dos seus clientes e da sua realidade. Entender qual é o cliente ideal, então qual é o gênero que dá maior parte do seu público, qual região essas pessoas estão, qual a idade média dessas pessoas, o estado civil delas, se as pessoas têm filhos ou não. Isso vai não só te ajudar a se conectar, mas você também entender como se comporta o seu público. E quando você conhece o seu público, você para de vender para todo mundo e começa a vender para quem realmente faz sentido. Tá? Sobre precificação, um produto de entrada, que é um produto com preço baixo, que chama a atenção do cliente. Um segundo produto, que é o principal, com preço padrão, é o produto que você quer vender. E um terceiro produto com preço de ancoragem, com um preço mais alto. Preço de ancoragem é quando você vai lá no mercado, você vê uma air fryer de R$1.200 de um lado, uma outra fritadeira elétrica do outro lado por R$300, e você acha que a de R$300 está barato. Não, ela não está barata, ela só está do lado de uma que é muito cara. Então você entende que ela está mais barata, você vai comprar ela. Faça isso no seu negócio. É o preço de ancoragem. Tá? Então na precificação utilize isso. Upsell, vou vender uma atualização, uma nova versão. Cross-sell, vou vender um produto ou serviço adicional para o meu cliente. Downsell é quando eu vou dar um desconto quando o cliente está prestes a desistir da compra. Tá? E o famoso funil de vendas, aqui que está o gato do pulo. Funil de vendas é o passo a passo que eu utilizo nas vendas, abordagem de cliente, identificação do interesse dele, apresentação da minha solução, a venda e a pós-venda. Eu dei um funil de exemplo para vocês aqui, tá? Então, qualificação, a identificação, a apresentação, venda e pós-venda. Cria o seu próprio funil, a gente faz isso, cada mentorado nosso tem um funil próprio, porque cada ramo é diferente. Através desse funil, você identifica a sua conversão. Como que eu vou identificar, Gabriel? Conversei com 10 qualificações, que é quando eu conheço o cliente, eu tenho a primeira interação. Dessas qualificações, eu evoluí para uma conversa de identificar as necessidades, 5 pessoas. Então, a sua conversão foi 50%. Daí, para a apresentação, das 5 pessoas, 2 aceitaram a apresentação. Então, foi uma conversão ali de 37%. Da apresentação, que é onde eu negocio para venda, poxa, das 2 pessoas, uma comprou. Então, é 50% de conversão. Aí você consegue identificar quantas pessoas você precisa conversar. Sabendo o ticket do seu produto e com quantas pessoas você precisa conversar, é só juntar. Quantas pessoas, então, eu converso num dia para fazer R$1.000 em vendas? Se o seu ticket é mais baixo, como o da Ana, você precisa fazer um volume maior. No caso da Ana, a gente já encontrou 400 clientes por dia. Ela precisa conversar com 400 pessoas por dia para vender 200 bolos de pote e fazer os R$1.000. Se o seu ticket for maior, a quantidade de pessoas que você precisa entrar em contato é menor, dependendo também da sua conversão. Então, faça essa conversão. Aplica isso no funil. Esse é um dos passos a passo que a gente vai levar. E relacionamento.
como eu vou interagir, como eu vou me relacionar com as pessoas. É o principal ponto do rapport. Vocês lembram que eu falei da história do empreendedor que quase faliu com um novo sócio, né? Ele convidou o sócio lá e o sócio foi lá e acabou com as vendas. Eu quero aqui dar um quarto conselho para vocês. E assim, abrindo todos os jogos possível, tá? Não terceirize as suas responsabilidades. O que esse empreendedor passou para o outro rapaz fazer, que ele terceirizou essa responsabilidade, ele sabia fazer. Foi ele que começou o negócio vendendo sozinho. Ele poderia ter ido em busca de conhecimento para algo que ele não sabe. Ele não sabia, por exemplo, lidar com gente. Foi por isso que ele pegou a nossa mentoria, que ele precisava de alguém que soubesse lidar com gente. A gente encontrou uma porrada de outra coisa para fazer. Mas ele poderia ter ido atrás em busca de conhecimento e fazer acontecer. Foi ele que fez a primeira venda do negócio dele. Mas ele terceirizou essa responsabilidade. Sabe qual que é o negócio? É isso que em vários momentos a gente faz. Terceirizar as nossas ações. Quando a gente não procura um direcionamento sério, com pessoas certas, a gente está terceirizando as nossas responsabilidades. E olha só, você não vai mudar o rumo da sua vida assistindo vídeo no YouTube. E aqui é pesado, tá? Você não vai ter grandes viradas de chave acessando conteúdo de graça na internet. Essas pessoas não vão te entregar tudo sem uma moeda de troca. Nunca. Lembra do exemplo do médico, né? Imagina que a pessoa que você mais ama no mundo precisa de um atendimento urgente, precisa ser operada. Aí você chega no médico, ele fala assim para você, eu fiz minha especialização assistindo Grey's Anatomy. Eu fiz as videoaulas no YouTube lá e você vai operar com esse cara? Não, né? E por que você deixa a sua vida ser guiada por perfis do Instagram? Não terceirize responsabilidade. Isso é sério. A gente tem ajudado várias empresas a evoluir e a crescer através das vendas, através da gestão, através do marketing. E por isso que a gente decidiu fazer esse método para pessoas, para empreendedores e funcionários que também querem alcançar esse resultado. O nome da nossa mentoria é a Fórmula de Vendas. Só para vocês terem noção, o valor para a gente aplicar essa mentoria em uma empresa é de R$10.500, a gente aplica ela por 3 meses. E aí, essa empresa que a gente encontrou esse problema, a gente teve 300% de crescimento no faturamento em 3 meses. Gabriel, você é mágico? Não. Eu apliquei o processo. Isso aqui que eu apresentei para vocês é o esqueleto, é a sombra do que a gente faz na prática. Então, a gente trouxe essa mentoria, a gente personalizou essa mentoria para pessoas. Então, é uma mentoria personalizada para o negócio ou para o projeto da pessoa. E a gente decidiu abrir ela hoje, primeira vez que a gente está abrindo, a gente abriu essa mentoria. A gente tem o nosso plano anual, onde a gente faz encontro a cada 15 dias, e a gente faz 8 encontros individuais durante o ano todo, onde a gente identifica os objetivos, traça plano de ação para cada um deles. Então, o principal ponto aqui é que eu entro com a especialidade nas vendas. Isso que eu passei para vocês hoje não é nem a sombra do que a gente faz na prática, é muito trabalho mesmo. E a gente tem a Mari, que cuida da parte do marketing digital. Então, vocês que têm esse interesse, que querem expandir na área do marketing digital, vão conseguir também ter essa ajuda da Mari. E aí a gente vai acompanhar vocês no dia a dia. Aqui, por que eu falo essa questão de você não terceirizar responsabilidades? A gente que trabalha com mentoria, cara, a gente gasta tempo estudando, a gente gasta muito recurso financeiro com conteúdo, com produto, enfim. Então, ninguém vai entregar de graça para vocês tudo. Sempre saibam disso. Cada vídeo que vocês forem assistir no YouTube, cada perfil que vocês seguirem no Instagram, essa pessoa não soltou todas as chaves. Ela também nem pode soltar todas as chaves. Então, a gente ajuda a acompanhar no dia a dia e aplica e coloca a mão na massa. Colocando os conhecimentos, traçando as estratégias, tudo que é necessário. Então, essa nossa mentoria são 32 encontros durante o ano todo, além dos materiais físicos que a gente faz, tá? E, igual eu falei, a nossa mentoria para a empresa é R$10.500, a gente teve que moldar de uma forma que encaixasse para pessoas, para empreendedores ou para pessoas CLT. Então, a gente fez 3 planos.
A gente fez um plano anual, que a pessoa participa do nosso mentoria nesses encontros a cada 15 dias, mais os 8 encontros individuais. A gente fez um plano trimestral e a gente fez um plano mensal. Como a gente está atendendo muitas empresas, a gente abriu 4 vagas e eu quero dar essa oportunidade para vocês. Então, até para conseguir acompanhar vocês com mais qualidade, conseguir entregar esse conteúdo e ajudar vocês a alcançar esse resultado, quem quiser garantir a participação, chama o Davi no WhatsApp, que ele vai colocar vocês, vai inscrever vocês lá, tá? Eu vou abrir para perguntas agora, para tirar dúvidas de vocês, mas então, só para colocar, então a gente tem três projetos. O anual, o trimestral e o mensal, tá? São 3 planos. Aproveita lá, a gente tem 4 vagas, quem quiser se inscrever, chama o Davi no WhatsApp, que a gente vai mudar, esse valor vai subir depois, para a gente conseguir atender menos pessoas, e vai ser bem bacana. E ó, agora eu quero abrir para dúvidas, tirar dúvidas de vocês, quero ouvir também vocês. Ana, consegue aplicar o que a gente apresentou hoje? Olha, eu já aplicava isso no físico, tá? Só que o meu problema durou exatamente 5 anos, tá? O meu problema foi a precificação. Eu entregava além, seguia todos esses passos aí, sabia qual era o meu público, tinha muitos clientes, assim, igual o bolo no pote, né? Não, um cliente, ele não vinha comprar um bolo no pote, ele vinha comprar 10. Tinha cliente que comprava 30 de uma vez. Entendeu? Mas o meu problema era a precificação. Eu tinha medo de colocar o valor real do meu produto. Eu achava assim, não tenho coragem, entendeu? Bloqueio mesmo. Você fez de mercado, Ana? Hã? Você chegou a fazer essa pesquisa de mercado? Sim. A minha cidade é muito pequena e as pessoas, eu não sei nem como é que elas conseguiam sobreviver. O que eu vendia por 10, elas vendiam por 5. E tá até hoje vendendo por 5. Então tem uma cultura aí na população. Eu não entendo isso. Parece que tá vendendo um almoço para pagar a janta. Eu não consigo entender. E aí eu ficava com aquele bloqueio. Não tenho coragem de colocar o preço real, entendeu? Sim. Então, eu no físico, eu não quero trabalhar mais de jeito nenhum. Sim. Você conseguindo mapear o público, você tem você se sente mais confortável em trabalhar essa precificação, como deve ser feita. Tá. Gente, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? O Alisson, Marcelo Aquino, Edenilza, Jaqueline. Agora é a hora. Ô Marcelão, você tá trabalhando com o que hoje? Opa, Gabriel. Então, na verdade, eu tô com. Aliás, irmão, parabéns, viu, pelo conteúdo aí. Gostou? Cara, bom demais. Muito Você é bom. louco. Legal. Não é nem Bom demais, assunto, bom assim. demais mesmo. Se eu não limitar o tempo da gente conversar aqui, vai até amanhã. Não, mas é bom assim, né? Então, na verdade, eu tenho. O que eu tô mais empenhado aí nos últimos tempos é que eu tenho uma franquia, né? Que é de cosmético. Certo. E eu tenho também uma empresa que faz serviço